Doutora Maria Faioc, a senhora tem 25 anos como advogada previdenciária e responsável por mais de 15 mil processos na Previdência Social. Qual as dicas? Qual o caminho para quem quer se aposentar bem? A maioria esmagadora, né, dos beneficiários da Previdência, eles recebem em média menos de R$ 1.600 por mês. Então é uma triste realidade, porque é um pouquinho mais que o salário mínimo, que hoje é 1.412. Então, o brasileiro, na verdade, ele precisaria, num primeiro momento, né, se programar, se planejar para uma aposentadoria mais tranquila, mais segura, de um valor mais justo, mais digno, né? E muita gente não faz isso. Muita gente, às vezes, prefere não contribuir, não aumentar a contribuição, prefere, às vezes, deixar de pagar o INSS, e quando chega lá, né, na idade, na fase avançada da vida, e que precisa ali ter algo, né, para sobreviver e ter uma vida digna, se depara com esse valor que é muito baixo. Então, a primeira dica importante para quem agora está ali, né, na faixa dos 40 anos, é começar a se planejar. Quem é trabalhador, ainda está na sua fase produtiva, é saber, né, qual é a sua média salarial, qual é a sua média aí do salário de benefício, para não ser pego de surpresa no futuro. Verificou, por exemplo, que essa média não vai ser satisfatória, buscar maneiras, né, de elevar essa média, para que lá no futuro ele tenha uma aposentadoria mais digna. E isso é feito através do planejamento previdenciário, que é um estudo, né, do seu histórico, né, de contribuições até a data presente, e projetar o futuro. Olha, hoje minha situação é essa. Se eu melhorar minha contribuição ou se eu manter, como vai ser a minha situação lá no futuro? Então é muito importante fazer o planejamento previdenciário, e o trabalhador brasileiro, ele não tem essa cultura. Né, ele é muito imediatista, hoje tá dando para sobreviver, e não pensa muito no futuro. Então isso evitaria, por exemplo, que muita gente fosse para assistência social, né, para a lei orgânica da assistência social. Então planejar a aposentadoria é primordial. Fora isso, quem é, por exemplo, empregado, tem carteira registrada, né, CLT, sempre vigiar, ou seja, todo mês verificar se o patrão está recolhendo o INSS de forma correta, se bate com o recolhimento que é declarado no lerite, e a partir do momento que ele identificar, não, tem algum erro aqui, a minha contribuição não é essa, o meu patrão descontou do meu lerite, mas não repassou, sempre ter uma postura de cobrar e pedir para regularizar, para não ter problema no futuro, porque muitas vezes quando a gente se depara ali num atendimento de um trabalhador, né, e a gente vai fazer um estudo da carteira de trabalho, muitas vezes a gente se depara com o quê? A pessoa tem um registro em carteira, mas quando a gente vai olhar no extrato, que é o CNIS, aquele Cadastro Nacional de Informações Sociais, as contribuições não aparecem, ou aparecem num valor bem menor do que a pessoa efetivamente ganhava. Então tudo isso, se a pessoa tiver essa cultura, se o trabalhador tiver essa cultura de mensalmente acompanhar, né, sempre fiscalizar, cobrar do patrão, cobrar lá, às vezes é um prestador de serviços para uma pessoa jurídica, sempre está verificando se isso está correto e se preocupar em manter a média da sua contribuição, ela vai certamente se aposentar bem e vai fugir, né, dessa média nacional horrível. Se o trabalhador vê que está faltando 5 anos para se aposentar, e de repente ele vê que a aposentadoria dele vai ser um salário mínimo, como é que ele faz? Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque a aposentadoria ela é calculada com base numa média do todo o período contributivo. Então, por exemplo, se você tem lá 20 anos de contribuição, está faltando 5 para você se aposentar pela idade, por exemplo, e você aleatoriamente, da sua cabeça, falar, eu vou pagar o teto, por exemplo, para aumentar o valor da minha aposentadoria, a pessoa pode estar caindo numa roubada. Porque lembramos que é média. O que o INSS faz? Ele pega todo o período, divide e acha uma média. Muitas vezes, só nos últimos anos, você aumentar a contribuição, não vai elevar em nada a sua média. Então, muitas vezes, você vai estar jogando dinheiro fora. Então, por isso, antes de fazer qualquer aumento de contribuição, se você for um segurado autônomo ou um segurado facultativo, ou seja, aquelas pessoas que pagam o famoso carnezinho do INSS, é obrigatório, para a pessoa não perder dinheiro e ela não cair aí numa roubada, ela
consultar um especialista, achar a média, fazer as simulações para saber se compensa ou não aumentar. Então tem que fazer simulações. Simulações, que é um estudo previdenciário, né? Que a gente chama de planejamento previdenciário, que é justamente estudar toda a vida passada desse trabalhador, achar a média de contribuição e verificar quanto falta e simular nesse período faltante outra média que possa ser satisfatória ao trabalhador. E muita gente não faz isso, faz de forma aleatória. Outro dia, por exemplo, eu atendi uma senhora conversando com ela e alguém fez uma instrução errada. Ela sempre pagou pelo salário mínimo e nos 2 últimos anos algum curioso falou para ela, aumenta, vai para o teto, que hoje é quase R$8.000. E ela foi, coitada, ou seja, ela gastou um dinheirão mensal, quase R$2.000 por mês, achando que aquilo ia aumentar o valor da aposentadoria dela. E não aumentou? Não aumentou, ela perdeu todo o dinheiro, infelizmente. Mas e aí tinha jeito? Não tem, porque ela simplesmente jogou o dinheiro fora. Então, para não perder dinheiro, é muito importante fazer esse planejamento. Dinheiro é uma coisa escassa. Né? Exatamente, porque as regras mudaram ao longo dos últimos anos. A gente teve a mini reforma da Previdência, né, lá em 98, depois a gente teve várias alterações, 2019 agora a gente teve a grande reforma da Previdência. Então as mudanças aconteceram, a fórmula de cálculo das aposentadorias mudou muito ao longo dos anos. A gente já teve época que era com base nos 3 últimos anos, depois de julho de 94 para cá, e hoje é média, né, de todo o período contributivo. Então não dá para querer achar que, olha, simplesmente eu vou sentar ali, eu vou fazer contas aleatórias e eu vou achar um valor para eu contribuir e me aposentar melhor. Não pode ser feito dessa forma. Realmente tem que procurar um especialista, achar a média, fazer simulações, né, dessa aposentadoria futura para saber realmente quanto pagar e com quanto irá aposentar. Muito obrigado. E aí fica as dicas de uma das maiores especialistas em previdência. Obrigada. Certo? Tem um telefone nosso. Se você quiser, pode ligar que a gente vai ajudar. Obrigado, viu, doutora? Imagina.